Estamos aqui num evento intitulado Seminário Anarquismos e Práticas de Resistência, composto por 2 mesas redondas, e os convidados são João da Mata, psicólogo, somaterapeuta, doutor em Psicologia e Sociologia, Danilo Melo, psicólogo, professor da UF, aqui de Rio das Ostras, doutor em Psicologia pela Unirio, o professor Acácio Augusto, cientista político, membro do NUSOL, Núcleo de Sociabilidade Libertária da PUC de São Paulo, e o professor Edson Teixeira Júnior, historiador, doutor em História pela UF e professor aqui do Departamento Interdisciplinar do campus de Rio das Ostras. Fizemos uma pergunta aos professores: quais são as possibilidades de luta e resistência na contemporaneidade? O pensamento libertário vem ganhando muitas formas de expressão. Se nós fizermos uma recapitulação das mobilizações de massa dos últimos tempos, a gente vai verificar que boa parte dos movimentos tem se pautado, como por exemplo, as manifestações que ocorreram no Brasil em junho de 2013, as manifestações que têm ocorrido na Europa, as manifestações que têm ocorrido sobretudo nos Estados Unidos contra a especulação financeira, ela é formada por grupos espontâneos. Ela não tem um vínculo orgânico com partidos e sindicatos, o que não significa que não haja diálogo entre eles. Assim como movimentos de grande expressão, como o movimento LGBT e outras manifestações de gênero, também trabalham um pouco nessa linha libertária, né? E mesmo os movimentos sociais que atuam numa organicidade tradicional, eles não abrem mão de métodos de ação direta que propiciam a eles, ou pelo menos vêm propiciando, conquistas significativas, né? No caso do Brasil, você tem o MST e o MTST, né, que são dois movimentos que atuam dentro do princípio da ação direta, embora dialogue com outras instâncias de mobilização popular. Então, nesse sentido, né, as formas de luta libertárias, ao contrário do que muitos possam ou poderiam imaginar, elas se ressignificaram e estão muito mais intensas no tempo presente, muito mais atrativas e com um apelo, sobretudo, para um setor da sociedade, que é a juventude, né? que de certa forma, as ocupações das escolas, as ocupações da universidade, também podem ser enquadradas como exemplos de práticas de lutas libertárias no tempo presente. As resistências são possíveis? Quais são as resistências possíveis? Toda forma de resistência é possível, desde a resistência individual, mas a resistência individual ela tem um efeito de propagação limitado. O importante é que a forma de resistência libertária, a forma de resistência vinculada a outras matrizes, elas precisam acontecer para que se possa reverter a situação de espoliação que ocorre não só de hoje, né, mas que na história mostra que, independente da matriz teórica da resistência, é ela que freia o processo de espoliação da classe dominante sobre a classe trabalhadora. Portanto, toda forma de resistência é necessária, fundamental e é imperativa.